fala do presidente dos Estados Unidos, uma fala que surpreende em muitos aspectos. Poderia citar vários aqui, mas evidentemente é o aceno ao Brasil que traz uma surpresa na fala do presidente dos Estados Unidos. Citou que encontrou muito rapidamente o presidente brasileiro, fez ali uma referência de alguns 20 segundos de encontro com o presidente brasileiro e aí trouxe alguns adjetivos que nortearam um pouco desse encontro. Vamos nos encontrar com o Brasil na próxima semana, se possível for. Disse, eu gosto dele e ele gosta de mim, falando sobre Lula. Disse também que Lula parece ser um homem muito agradável. Lula parece um homem muito agradável e que vão conversar. Para o Brasil, obviamente, foi o principal ponto desse discurso do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump faz um aceno público num palco importantíssimo como é o palco da Assembleia Geral da ONU para um diálogo com o Brasil. Diz que cumprimentou o presidente Lula, diz que foi um encontro muito rápido, que ele gostaria de ter uma conversa com ele, que ele gostou do Lula, teve uma química com o Lula que ele achou que funcionou e que abriria a possibilidade para um diálogo. Ele, inclusive, nesse fato em que falava dele ter gostado ali de encontrar com o presidente brasileiro, ele foi na sequência e disse o seguinte: vocês podem acreditar em mim, se eu não gosto, se eu não vou com a cara de uma pessoa, eu nem vou falar com essa pessoa. Não é o caso, não é o que ele disse que quer conversar com o presidente Lula. Ele abre, portanto, Elisa, e isso é muito importante para o Brasil, uma possibilidade de diálogo com o governo brasileiro para revisão das tarifas e das sanções que foram impostas nos últimos dias. Até aqui, o governo americano, através ordens do próprio presidente Trump, vinha bloqueando as tentativas brasileiras de conversas institucionais com o governo americano. O presidente Donald Trump surpreende o mundo inteiro, deve ter surpreendido inclusive a diplomacia brasileira, ao fazer esse gesto justamente no meio do seu discurso para o mundo inteiro na Assembleia Geral da ONU. É um movimento muito importante. Ele, obviamente, também fez outras críticas, fez críticas ao Brasil, tentou justificar por que aplicou aquelas tarifas, aquelas sanções contra o governo brasileiro, mas abriu pela primeira vez a porta de verdade para algum tipo de negociação. Precisamos checar, obviamente, com a diplomacia brasileira, com o próprio Palácio do Planalto, como é que foi esse encontro do lado do presidente Lula, se eventualmente eles vão ter, de fato, uma conversa ou não. Mas o presidente Trump surpreende muitos analistas, todo mundo que estava acompanhando esse discurso. Ele começou com críticas ao Brasil, começou tentando justificar, no trecho em que ele falava sobre isso, essa questão das tarifas que foram impostas contra o Brasil, mas depois, quando chegou ao fato de ter encontrado o presidente Lula, ele mudou de caminho. A gente precisa lembrar também, Elisa, que o presidente brasileiro, o presidente Lula, é um excelente diplomata, né? Ele consegue, de fato, ter negociações, conversas, inclusive com pessoas que são ideologicamente opostas a ele. Ele vive lembrando, por exemplo, das excelentes conversas de trabalho que ele teve com o também republicano, também conservador ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Então, pelas palavras do próprio Trump, teria se criado uma química entre os dois. Isso é muito boa notícia para o Brasil, porque poderia abrir essa possibilidade de negociações, Elisa, enquanto no discurso que o presidente Lula fez, ele foi enfático também ao dizer que a independência e a soberania do Brasil não estavam sobre a mesa para nenhum tipo de negociação. De qualquer forma, é um aceno importante do líder da Casa Branca, Elisa.